Um grande olá a todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Continuando nossa matéria sobre o ciclo do ouro no Brasil, na aula passada nós falamos sobre a descoberta, a Guerra dos Emboabas e a chegada de muita gente, tanto do Brasil quanto de fora, na região mineradora. E nós terminamos o vídeo falando sobre a Estrada Real. E é sobre ela que nós vamos falar agora. A Estrada Real foi construída em duas etapas. O conhecido Caminho Velho, construído ali ainda no século XVII, no final do século XVII, servia para escoar, fazer o escoamento da produção aurífera de Minas Gerais para a região do litoral. A estrada ligava inicialmente a Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, ao porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Além disso, era usado para o transporte do ouro e demais carregamentos da cidade mineira até o porto, para dali ser transportados para a metrópole, Portugal, ou dependendo dos carregamentos, para os demais locais do Brasil. Em seu percurso foram fundadas várias vilas e pontos de paradas para bandeirantes, tropeiros, mineradores e outros viajantes. O que vai acontecer dessa estrada também, o que acontece em muitas, são os problemas com bandidagem. Só que não estamos falando aqui de assalto. Nós não estamos falando de roubos a viajantes. Nós estamos falando de, vamos dizer assim, desvio dos viajantes para com a coroa. Como assim? A estrada servia também inicialmente para fazer o contrabando do ouro. O ouro era contrabandeado, já que a maioria do ouro produzido no Brasil era ouro de faísca, pequenas pedrinhas, o ouro em pó. Era muito fácil você alocar esse ouro em vários locais diferentes da sua carga para esconder da fiscalização. Então, o que a coroa portuguesa vai fazer? Para tentar reduzir os danos com o contrabando, ela vai ordenar a construção de uma nova rota, que seria um novo caminho, a nova Estrada Real. Essa já saindo de Ouro Preto, indo diretamente para o Rio de Janeiro. Se ele for corrigir, da Vila Rica para o Rio de Janeiro. Esta já tinha um maior controle militar fiscal, justamente para tentar reduzir ao máximo esse contrabando de ouro e garantir dessa forma aquilo que era devido para a coroa. Agora fica uma curiosidade para nós. Vocês já ouviram falar de Santos do Pau-Oco? Os pais de vocês, os avós de vocês já falaram isso para vocês alguma vez? Santinho do Pau-Oco? Você sabe de onde vem essa expressão? Bem, nós estamos falando do ciclo do ouro no Brasil, século 17 e 18. Essa expressão vem desse período aqui no Brasil. Lembrando que, diferentemente de outras regiões como a Europa, onde se usava muito mármore, pedra-sabão, entre outros tipos de rocha para esculpir e fazer estátuas, santos e outras coisas, aqui no Brasil essas rochas não existiam em igual proporção na Europa ou ali na região da Ásia. Então, os nossos artífices vão usar madeira para fazer suas obras, suas esculturas. Então, todo santo católico que era venerado, reverenciado aqui naquela época, era feito de madeira. E por que Santo do Pau-Oco? Simples. Como a religião católica era oficial no Brasil, artigos religiosos não eram fiscalizados nas estradas. Então o que os mineradores faziam? Abriam buracos, espaços dentro dos santos, que eram de madeira, colocavam ouro em pó ali dentro, fechavam e selavam com cera. Não passava pela fiscalização, ou passava pela fiscalização despercebido. Olha só de onde vem a nossa história aí com corrupção. Bem, vamos continuar nossa aula. É óbvio que, se você produz ouro e você é uma colônia, esse ouro vai para a metrópole. O que a coroa vai fazer para conseguir controlar a quantia de ouro que ela necessitava receber de suas colônias? Ela vai criar impostos. Ela vai criar um sistema de tributação para facilitar o controle do dinheiro, do ouro que era arrecadado para Portugal.
Alguns desses impostos, ou os principais, são a captação, o quinto, a finta e a derrama. E entre esses impostos nós temos a criação das casas de fundição, que já vamos falar a respeito. Começando pela captação. A captação é um tipo de imposto cobrado sobre a propriedade do mineiro, inclusive e principalmente sobre os escravos. Quanto maior a quantidade de escravos que você possuía, maior era a quantidade de imposto que você deveria pagar. Por isso, captação, imposto por cabeça de escravo. Esse imposto era semestral e equivalia a pouco mais de 14 gramas de ouro por escravo. Já o quinto, o nome sugere aí a quinta parte daquilo que você arrecadava. A quinta parte é a mesma coisa que 20% de todo o ouro que era extraído. Exemplo, se você extrair ali 1.000 quilos num ano, você teria que pagar 200 quilos de ouro, os 20% desses 1.000 quilos. Só que, como a gente sabe, o contrabando era demais. Mesmo com a Estrada Real controlando ou tentando controlar esse transporte, esse carregamento, essa circulação de ouro, o contrabando continuava existindo. E muita gente deixava de pagar a quantidade estipulada no quinto. Em vez de pagar lá os 20%, pagava bem menos. Então o que a coroa faz? Cancela o quinto e institui a finta. A finta era uma quantidade a ser paga anualmente de 450 quilos, independentemente da quantidade que era extraída. Se eu extrair 500 quilos naquele ano, eu teria que pagar 450. Aí já aperta mais no bolso. Aí os colonos começam a sentir um pouco mais as dificuldades de se pagar impostos aqui no Brasil. Já as casas de fundição, elas surgiram para controlar ao máximo a circulação do ouro no país, ou na colônia, Então vão ser criadas para melhorar o controle da circulação do ouro nas colônias. Ela é uma casa, um galpão, onde você vai levar o ouro que você extraiu em pó para ser fundido em barras. Essa fundição transformava aquele ouro faisqueiro, aquela faísca de ouro, em barras de ouro de pesos diversos, que já sairiam dali quintados, ou seja, os 20% já seriam tirados para a coroa, e todo o resto ia ser timbrado, ou seja, ia ter a marca da coroa, a marca das Forças Armadas da coroa, e o valor em quilos, em gramas, que ela sairia daquela casa. Dentro da colônia era proibido, a partir desse momento, de circular ouro em pó. Somente ouro em barra poderia circular dentro da colônia. Qualquer outra situação seria considerada ilegal e o portador do ouro em pó deveria pagar uma multa em cima disso. A última de todas é a derrama. A derrama já é algo um pouco mais pesado em relação à cobrança de impostos. O que seria essa derrama? A derrama ela foi um sistema criado pela coroa para conseguir arrecadar de forma forçada aquilo que não era arrecadado de forma natural. Eita, professor, como assim? Vai chegar um momento em que as jazidas do ouro começam a se esvaziar. O ouro não brota naturalmente da terra. Conforme você vai tirando, ele vai acabando e não tem mais. Então, a quantidade de ouro extraída começa a se reduzir. Se reduz drasticamente. Só que a coroa não reduz a quantidade cobrada. Lembra da finta, que era 450 quilos anuais? Vai chegar uma época que a coroa, por conta das suas dívidas com a Inglaterra, vai cobrar 1.000 quilos anuais de ouro. E os mineradores não vão dar conta de pagar esses impostos. Então o que a coroa faz? Institui a derrama. A derrama era efetuada com uma cobrança forçada dos impostos. Forçada de que forma? Os oficiais da coroa entrariam na sua casa e confiscariam todos os bens considerados de grande valor até que a quantia devida à coroa fosse estipulada e garantida. Ou seja, imagine só, se você ou seus pais não pagassem o imposto de renda, se eles pagarem. E aí o governo mandasse a Polícia Federal entrar na sua casa e confiscar seu videogame, confiscar as joias da sua mãe, confiscar o seu celular, computador,
tablet, tudo aquilo que tem um certo valor, até considerar a dívida paga. Você ia ficar feliz? Com certeza não, né? Isso vai acontecer também com os colonos. E na próxima aula nós vamos entrar justamente nas revoltas na época da mineração, ali final do século XVIII no Brasil, principalmente a Inconfidência / Conjuração Mineira. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Um bom estudo para vocês. Até a próxima!